Olá e vamos a mais um vídeo da série Momento Tático. Eu sou Adriano Vale, sou mestre FIDE e criador da Academia Xadrez Vale, com sede física em Brasília e cursos online e aulas ao vivo para todo o Brasil. Mais informações na descrição do vídeo. Hoje eu vou fazer um experimento aqui e a ideia é mostrar que toda partida é didática. É uma tese que eu defendo. Tem várias faixas de rating, nós vamos pegar exemplos aleatórios de partidas e vamos dar uma examinada e vamos sempre descobrir algum momento de qualquer partida é didático, seja para ilustrar o que deveria ter sido feito e também apontando a natureza do erro. Se é um erro tático, é um erro de visão de tabuleiro, esse é o principal erro. No início, quando você aprende, você começa entregando peças. Depois passa a entregar peões, às vezes uma peça. E até jogadores com grandes experiências ainda caem nesses erros de vez em quando. Tem partidas famosas com o jogador pendurando aí uma dama, mas esses seriam exceções, esses erros mais graves de jogadores top. Mas vamos ver aqui a natureza do erro. Peguei aqui um Chessbase, um Mega Database e ordenei para o rating. Ordenei para o rating do mais baixo ao maior, né? Então temos uma faixa aqui que todos os jogadores aqui de pretas estão com rating 800. Tem 800 contra 800. Vamos pegar aleatoriamente. Eu vou nem olhar para o que eu estou pegando. Bom, cliquei numa partida aleatória e veio aqui essa. Deixa eu só ver aqui um pouquinho os nomes, né? Partida entre Jana e Johanna. Então são duas mulheres, né? São jovens, menos de 18 anos. E vamos deixar aqui em training e vamos olhar rápido. Olha só, uma italiana bem jogada, com D3, esse cheque. Esse já é um tipo de erro comum. Quando você pode defender um cheque com C3, raramente é bom esse cheque, né? Esse lance deve ter sido jogado, foi jogado. Então já detectamos um tipo de erro que não é tanto de visão, porque ela talvez soubesse que viria aqui o C3, né? Pode ter previsto, mas não está avaliando a importância da questão dos tempos. Então é uma noção um pouco estratégica. Olha, entrou na posição aqui com tempo a menos, mas veio aqui agora, olha, e as brancas já aproveitaram bastante aqui. Esse aqui, cavalo G5, achando um pouco estranho. Vamos colocar o engine aqui, eu acho que esse não foi o melhor. Seria melhor ter tomado em D4. Vamos pegar a ajuda aqui, olha, vantagem decisiva. Tá vendo que oscilação? C toma D4, era o melhor, com grande vantagem. Então seria um conceito aqui do centro, do ganho de tempo. Mas veio cavalo G5 e cavalo de G E5, defende o ponto F7 e ataca o bispo. Vantagem decisiva para as pretas. Olha que interessante como existe uma oscilação numa partida. Então existem oportunidades, a todo momento pode ter uma oportunidade, né? Então, não sei se foi o que seguiu. Foi o que seguiu, ela veio e veio um sacrifício. A jogadora de rate maior ficou perdida, mas veio esse, ficou mais perdida ainda. Veio esse, tirou o rei já está no centro. Bispo H6 ameaça mate. Não sei se foi o melhor. Bom, ameaça mate. Aqui está com peões a menos, né? Veio aqui. E olha só o erro tático acontecendo. Atacou duas. Teria torre A5, né? Defende. Tá vendo? Esse aqui é um erro tático, né? Torre A5. Defende o bispo e defende a torre que estava atacada. Mantém uma vantagem muito grande aí, de mais de 7 pontos. Então aqui foi um erro tático. A outra recuperou aqui uma peça. Tem aquela tomada também.
e tomou aqui. A vantagem diminuiu um pouco. Vamos ver se aqui quase que iguala mais uma vez. Olha. Baixou bastante. F3. E já está praticamente igual agora. Então a partida tem um jeitão normal, né? Só que aí vem os erros. Então aqui já temos uma boa vantagem das brancas, já estão com um peão a mais. E estão jogando ali na ala da dama. Agora vantagem decisiva. Esse é um erro posicional, né? Quebrou a estrutura de peões. E agora jogou passivamente. Aí a mais experiente aqui se impôs, apesar de não ter jogado tão preciso. Poderia jogar aqui um B4, né? Deixando o peão ali fraco, né? Esse peão não vai muito longe. Vai jogar aqui, vai jogar rei A1, seguido de torre A5. Bom, então vimos aqui que a parte da abertura, podemos ver que esse lance é um tipo de erro que ela deve eliminar. Saber que quando dá cheque e defende de peão não é uma boa coisa. Quando vem bispo, vem um tempo, e aqui a outra se empolgou. Poderia ter jogado, nesse momento, C toma D4, né? Então a gente viu aqui que é um erro, talvez por uma ambição grande. Ela achou que estava ganhando, né? Então foi um erro tático. Ela não viu que esse cavalo está solto, ela está atacando o peão, mas o próprio cavalo que está atacado defende o ponto F7. Então foi uma visão tática. Vou dar F11 aqui, vamos pular para outra partida. Não vou salvar. F11, mas eu vou apertar várias vezes aqui, parar de repente, numa outra partida, talvez do mesmo torneio, Schools Sub-18. Aqui temos a Bárbara e a Tamara jogando, as duas com faixa de 800 de rating. Vamos ver o que é que a gente colhe aqui. Mais uma italiana. Olha, cavalo C3. Cavalo C3 é um pouco despretensioso, né? Iguala muito. Tem que deixar essa casa para o peão. É muito mais comum jogar com D3 e C3, ou C3 e D4, como era a variante antiga. Então cavalo C3 não chega a ser um erro, mas é uma opção mais passiva. E esse aqui podemos ilustrar um elemento importante. Geralmente vem esse ataque em F7. Olha, essa partida ilustra muito. Olha como é didática. Muitos principiantes, os jogadores com pouca experiência, têm a noção, e é uma noção distorcida, de que se ele vier aqui e tomar em F7, vai ficar com torre e peão, mas está entregando um bispo e cavalo. E na abertura, no meio jogo ainda fechado, as peças menores jogam mais. Agora a jogadora de pretas vai ter uma desconcentração total. Ela vê que o cavalo está defendido pelo bispo e vem atacar aqui. Olha só, esqueceu da dama. Então aqui existe um foco, né? O tabuleiro dela passou a ser um pouco menor. O tabuleiro dela não incluía essa área. Então ela começou a visualizar algo por aqui, viu essa diagonal. Então é uma visão fragmentada do tabuleiro, né? Aqui simplesmente torre F7 e vantagem decisiva para as pretas. Claro que tem muitas oscilações. A partida tem várias posições que são perfeitamente jogáveis, né? Então, depois que passa daquela fase de iniciação completa, né, que não sabe como fazer o primeiro lance, as partidas tendem a um jogo bem coerente. Principiante total, aprendeu hoje a jogar xadrez, a tendência é muito grande a jogar um A4 e tentar colocar a torre em jogo logo. Mas a gente vê que nas faixas de rating que eu estou selecionando aqui, agora eu vou voltar ali para o quadro e vou pegar outra faixa de rating, e a gente vê que nessas faixas ainda estão, quer dizer, as partidas estão bem mais coerentes, né? Vou pegar aqui 1200 mais ou menos, essa partida aqui,
Só arrumando aqui a janela e nós já vamos analisar. Bom, então, deixar aqui em training. Então é o Patrick, a Cíntia e o Patrick. Campeonato Sub-12. Então parece que tem misturado aí masculino e feminino. Quer dizer, masculino não, absoluto. A Cíntia deve estar jogando absoluto. Sub-12. Então, olha só, com 12 anos aprenderam. É muito forte a tendência de italiana. Assim que se aprende a jogar xadrez, geralmente é 4, é 5 e italiana. D6 pode ser um pouco passivo, né? Já é cavalo F6. Mas a maioria jogou H3 aqui mesmo, né? Para evitar uma cravada desagradável, né? Tem mais de 1000 partidas com H3. Se a gente colocar Elo White, vai ver o Wesley So ali jogando a mesma posição. Vai ver o Magnus Carlsen jogando a mesma posição. E o Magnus Carlsen jogou rock. Então a gente vê que a gente pode comparar uma partida ali de um sub-12 com uma partida top, né? O Kasparov jogou C3, ninguém ficou preocupado com H3, como ficou aqui o Patrick. O Patrick jogou H3, então pode ser uma perda de tempo, eles estão perdendo tempo agora, resolveram perder tempo, então um pouco assim automático, né? Eles deram uma pausa para jogar essas janelinhas aí, né? E o cavalo C3, mais uma vez, o desenvolvimento que não é o mais pretensioso, né? No centro, né? Porque renuncia muito ao domínio aqui da casa D4. O C3 seria um lance mais coerente. E existem posições aqui, agora já não com rating tão alto, porque aqui até aqui é aceitável, né? Deve aparecer aqui alguns jogadores fortes, mas continuar jogando A3 e H6 não tem muito sentido. Então a gente vê que a partida mostra algumas perdas de tempo, né? E aí seguiram, olha, parece que estão numa tendência de um imitar o outro. Muitas vezes alunos meus de menos de 10 anos, eles têm aquele insight, de repente, falam, eu vou imitar o professor, porque aí eu vou jogar no mesmo nível dele. Mas a gente sabe que a imitação não é possível, né? Aqui ele já não conseguiu imitar totalmente e jogou bispo E6. Bispo toma, olha só, entregou o par de bispos à toa, sem nenhuma pretensão, nenhuma... mas vai já eliminar o par de bispos ali. Ela jogou aqui. A noção do peão dobrado também muitas vezes é distorcida, né? Não quer dizer que tomando aqui de C vai ficar melhor do que como está a estrutura agora. Talvez fosse melhor mesmo tomar e usar a coluna B. No caso de um roque grande, vai ter uma coluna B. E também esse peão depois pode vir para cá, agindo no centro também. Vamos só colocar o engine aqui nesse momento. O engine dá essa variante mesmo, bispo toma e roque. Vamos ver aqui o que ela fez. Veio para cá, dama D2, dama D7, está imitando ali. D4, bispo toma B6, seguido de D4 seria uma boa. Veio esse, ameaçou cavalo E4, forçou B4, né? Ou dama D3 e tomar de peão. Então aqui um erro tático. A posição está interessante, né? Então aqui veio um erro tático. Erro tático, não viu que o outro não viu também, não explorou. Então ela deixou aqui o cavalo E4. Quer dizer, ele deixou e ela, a Cíntia, não aproveitou. Daria uma boa vantagem aí. Depois de dama aqui. Não pode trocar, mas pode jogar esse bispo F5 também, né? Olha aí, vantagem das pretas, né? Então a partida seguiu. O bispo toma, veio a troca, mas agora é atacado aqui o cavalo, veio D5, já tem vantagem as brancas, jogou um bom lance aqui.
eliminou muito cedo, né? Poderia ter aguardado aí. Roque grande está sendo indicado, dama toma 6, tem vantagem. Então aqui trocou muito cedo, foi lá no material. F3 era a vantagem decisiva. Aí, então tinha que tomar de dama mesmo. Quando toma assim, F3, porque vai entrar com cheque ali talvez, né? Esse cavalo G5. Cheque não tem muito perigo, mas roque grande. E o Engine gosta muito dessa posição, tá dando 1.71, 1.70. E a gente vê que é uma posição perfeitamente normal, né? Só que tem que aumentar a precisão e a avaliação. São os dois pontos. Precisão nas análises, nos cálculos concretos, visão tática e melhorar a avaliação das posições. Avançando um pouco mais a partida, a gente descobre que as brancas foram materialistas, mas as pretas acabaram de jogar aqui um D4, né? Veio esse cravando C5. Aqui tem uma vantagem, tem que rocar, tirar o bispo aí depois, tem peão a mais, né? Então jogou dama A7, foi um erro. Torre aqui, tá querendo tirar a dama. Dama B7 e... Olha que interessante, mais um exemplo de como uma partida pode ser didática. Aqui temos uma posição em que a Cíntia poderia ter jogado D toma 3, sacrificando a dama. Olha como pode dar ideias, né? Análise posterior de uma partida. Toma, e se vem aqui, olha que bonita a variante, um mate, né? Claro que ele teria outra forma de jogar, que seria esse. E aí, cavalo G3. Se vier para cá, vai tomar com cheque. Se vier para cá, vai tomar aqui primeiro e depois vai fazer dama. Ou cavalo, como ela falou aqui. Cavalo ou dama. Dama. E vai ficar aí com 2 torres e cavalo por dama. É uma vantagem decisiva para as pretas. Então isso que eu queria chamar a atenção, em que qualquer partida mesmo, você pode encontrar um momento que você pode gerar um diagrama de exercício com uma posição dessa, olha só. E se você passar essa posição para um jogador experimentado, ele não vai ver facilmente, assim, ele vai ter que calcular até chegar à conclusão que o sacrifício de dama é uma boa aqui, né? Então vamos pegar agora uma para encerrar. Aqui está na faixa de 1100, né? 1100, 1200. Vamos um pouquinho mais na frente. Eu vou apertar F11 aqui para acelerar. Durante um tempo, até chegar na faixa de 1500. As partidas estão passando. Aqui já está, ainda está 1200, né? Ainda é 1200. Bom, agora está entrando na faixa aqui ó, de 1493. Pronto, agora eu cheguei numa faixa aqui de 1500, o outro tem 1200 e 1223. É o Matias de pretas e o Tio de brancas. Olha aí que abertura é uma Tarraxe, né? Abertura bem jogada. Esse já não é tão o ideal aqui. Teria que jogar com E3 nessa posição. Ou C toma D5, né? Mas o E3 leva a uma tabia importante. Seria esse. E aí vem cavalo F6. Uma tabia importante poderia surgir da partida desses jogadores. Então vem aqui bispo F4. Nada de excepcional também. Olha só, a abertura é bem jogada. Eles têm a noção do desenvolvimento já, né? Só que vão vir lances como esse dama B3. Olha, tem vantagem. Então é um lance descuidado. Dama B3 leva justamente esse cavalo A5. E bom, ele insiste que ele já pode ganhar o par de bispos, né? Tomando em C4. Mas ataca e agora ganha um peão, né? O que ganha aqui um peão, talvez tomando de cavalo fosse melhor. Tomando de cavalo e tomando aqui primeiro, né? A recomendação da Egínia é tomando primeiro. E se vier uma captura simples aqui, aí cavalo toma C4. Vai ganhar um peão
e é nesse momento que desequilibra a partida. O jogador perde um peão. Então, existem as faixas. Primeiro, perde peça, muito fácil. Depois, perde peça, mas com mais dificuldade, né? Mais raramente. Mas um peão pode acontecer a todo momento, e ganhando um peão dessa forma, o jogador das pretas, se for um jogador experiente, fala, pronto, já estou ganho, porque não tem nenhum contrajogo. Aqui ele tomou de um jeito um pouco estranho, porque o cavalo está ali meio fora de jogo, e o peão depende desse cavalo, né? Ele vai tentar recuperar agora, ele segura, o que segura deu muito desenvolvimento, deu muita compensação aqui para as brancas, né? Mas, olha só, cavalo toma, bispo F3 era melhor, D toma C5 também era um bom lance, porque ameaça cavalo C6. Olha aí, já apareceu uma vantagem para as brancas, né? E aqui, ó, voltou a ficar um bom jogo para as pretas. Então, oscilações é uma coisa que acontece muito, né? Bispo toma, dama toma, torre D6, dama B7, F3, tem um peãozinho ali ainda sobrando, ele vai atrás, consegue finalmente ganhar esse peãozinho em vantagem decisiva. E se a gente olhar, pode faltar algum pouco de técnica, mas tem ideias, né, muito boas. Aqui ele capturou logo a qualidade e a partida... Vamos ver se teve algum momento de virada aqui. Não, ele sacrifica, recupera a peça. Olha, às vezes sobra um lance aqui mais objetivo. Torre D8. Se dama toma, é porque ele quis tomar o peão defendendo aqui. Aí vem esse, ó, bispo F3, peão toma, dama toma, torre G2 e mate. Então esse também é um dos erros típicos, que é decorrente de uma postura materialista, né? Aqui, claro, ele tomou, é possível, né? Mas um lance mais objetivo é melhor. Então muitas vezes perde a partida por falta de objetividade. Aqui não vai acontecer isso, já até abandonou aqui, né? Tinha uma peça a mais. E assim vai, toda partida a gente pode ver algum momento, olha, tá jogando uma inglesa sistema Botvinnik. Então a gente vê que os erros não são erros gigantescos, são sutilezas. Olha, até isso aqui ele está sendo materialista, né? Ele poderia jogar D4, ele joga no materialismo. O materialismo é um dos erros de postura, né, mais recorrentes, né? O jogador pensar muito no material, e foi no material, e aí ele perdeu a vantagem, né, que ele tinha. Então aqui, ó, jogou F5, tudo bem. Veio B5, D4 é o lance mais de conceito. Vou dominar o centro e tirar aí a atividade desse bispo. Seria um lance mais conceitual. E ele veio aqui na linha materialista. E5, e olha só, já apareceu o negativo ali. Foi seco na torre, mas isso não deu vantagem para ele, né? Talvez um pouquinho aqui, né? O bispo G5. E vamos ver. Aqui, ó, vantagem das pretas. Apesar da qualidade a mais, é uma vantagem que aparece para as pretas. E vamos ver o que deu no final aqui. Então acontece muito a oscilação. Ganharam as pretas, olha. Então o jogador tinha uma vantagem posicional, no final, bom, foi até talvez pelo tempo, né? É sub-10 essa partida aqui entre o Félix e a Lara, sub-10. E a gente vê que são partidas já bem coerentes, né? Então o que a gente precisa é ter noção que a gente pode melhorar o nosso jogo observando pequenos detalhes. O primeiro grau de erro é a entrega de peça, entrega de material. Outra faixa de erro é o materialismo excessivo. Então por aí a gente vai detectando, e são detalhes que faltam para aquele jogador melhorar o nível.
Daqui um pouco, quando ele estiver com 1.600, 1.700, ele já não vai estar cometendo determinados tipos de erros. Então, não é que a diferença de um jogador com rate 1.000 para um de 1.500 seja muito grande. É porque às vezes o de 1.500 já não entrega peça, por exemplo, com tanta frequência. Então são detalhes. A gente vê partidas em livros, compreende, só que na hora do jogo tem que estar primeiro ligado à percepção visual, olhar todo o tabuleiro e estar atento a detalhes, porque o xadrez é um pouco assim uma corda bamba, né? Um lance errado pode virar a partida. Então vamos dar atenção ao lance específico, olhando o tabuleiro todo, ver se não está deixando uma oportunidade melhor, um lance que atenda mais a um conceito e principalmente evitar a entrega por distração de peças, não é por falta de conhecimento. Peças são perdidas principalmente por uma desconcentração momentânea. Então, com essas noções, você pode ver que concentrando mais você vai melhorar o seu jogo. O que é concentrar? Dedique um tempo, combata a impulsividade, coloque aquela posição ali como um problema a ser resolvido e que você tem que colocar bastante energia. Não pode ser impulsivo, tipo, jogo qualquer coisa e depois eu vejo. Porque às vezes é naquele momento que tem a oscilação. Era uma oportunidade de ficar bem e você jogou displicente ali naquele momento, aí ficou mal. Então, espero que tenham gostado dessa análise de partidas de desconhecidos aí, de 10 anos, 12 anos, rating de 1.000, 1.200, 1.300, e o que eu quero mostrar com isso é que toda partida tem uma essência ali do xadrez, você pode tirar lições e até encontrar posições bonitas, né, ricas, né, de ideias. Então, seja qual for o seu rate, analise suas partidas e tente se concentrar nos tipos de erros, veja seus erros, faça aí uma varredura aí com Lichess ou chess.com e tente ver o tipo de erro que você está cometendo mais. E muitas vezes é aquele erro tático, por isso que eu coloquei aqui na série Momento Tático, às vezes é um momento único, você tem que jogar aquele lance, senão a vantagem vai embora. Ou então você tinha que jogar aquele lance para ficar ganho, para ganhar uma peça, e você não fez. Então por isso que a tática tem uma importância muito grande no desenvolvimento, talvez seja o primeiro estágio, é ver o tabuleiro. Depois você vai ter conceitos mais estratégicos, mais abstratos, esse já vai ser outro nível. No início, com menos rate, com menos experiência, a gente já começa a se concentrar em estratégia, mas com os princípios de coordenação de peças, o desenvolvimento na abertura, a segurança do rei, domínio de colunas. Depois vai ficando um pouco mais sofisticado, mas está sempre interligado com a tática. Não adianta a estratégia bem concebida ali, se um lance pode pôr tudo a perder. Então a gente viu nos exemplos que muitas vezes era apenas um lance e a posição continuaria boa ou se tornaria boa a partir dali. Então a unidade básica da tática é o lance. Você tem que ver o lance olhando o espaço onde aquele lance é executado, que é o tabuleiro todo. Então muitas vezes você executa o lance e não viu o tabuleiro todo, e aí tem um bispo escondido lá do outro lado do tabuleiro e ele vai capturar a sua peça. Bom, então é isso, espero que esse vídeo tenha dado um pouco aí do caminho que você tem para melhorar, para compreender mais o xadrez, que está muito relacionado a ver o tabuleiro, né? E não se deixar levar por impulsos que muitas vezes têm um fundo psicológico, né? Uma impulsividade, uma pressa. Isso aí muitas vezes é psicológico, né? Então a gente tem um certo conhecimento e não consegue na hora manifestar na partida. Então é isso, até o próximo vídeo da série Momento Tático. Até lá, valeu!